18h02. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h06 na Paraíba. Os destaques do programa desta quarta-feira. Partido do presidente Jair Bolsonaro entende que existem falhas no TSE e que podem comprometer e impactar as eleições. Ministro Alexandre de Moraes faz gesto de degola após voto de desembargador a favor do presidente Bolsonaro e quer saber quem vazou a quebra de sigilo do ajudante de ordens do presidente da República. Lula diz que tem plano pronto para a campanha em segundo turno, caso não vença domingo. Ponte sobre rio cai no Amazonas e 3 pessoas morrem. Ministra Carmen Lúcia rejeita mais um recurso de Ricardo Coutinho. Governo da Paraíba paga salários deste mês de setembro, amanhã e sexta-feira. O cotidiano da política paraibana, a política nacional, os fatos mais importantes do dia, tudo no Cidade em Revista, que já está no seu rádio, seu celular, seu tablet, seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM.
Na Paraíba, 18 horas e 7 minutos. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999 99999 O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022 IBGE. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao Estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Hora certa. 18 horas e 11 minutos na Paraíba, precisamente 6h11 agora. Saudações cordiais, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço a todos. Como sempre, esperando e desejando que todos estejam bem, aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora, aquele bate-papo que leva às reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Começar com uma notícia boa para quem é servidor do governo do estado da Paraíba.
tem dinheiro nas contas amanhã e sexta-feira. Amanhã, aposentados, pensionistas e os reformados da Polícia Militar. Na sexta-feira, o pessoal da Ativa, comissionados e efetivos. O governo pagando, mais uma vez, dentro do mês trabalhado, o que vem acontecendo já há muito tempo aqui na Paraíba. A Prefeitura de Campina Grande não costuma divulgar tabela a cada final de mês, mas foi divulgada uma tabela lá no começo do ano. Todo mundo sabe que o prefeito Bruno Cunha Lima também vem pagando dentro do mês. Então, de amanhã para sexta, dinheiro na conta de todo mundo e de seu Raimundo. Vocês sabem que nós estamos há 4 dias das eleições. Só temos agora quinta, sexta, sábado e o domingo é o dia da eleição. Terminado o dia de hoje, restarão 3 dias. A quinta, a sexta e o sábado, porque depois já será o dia 2. E, minha gente, o mundo não se resume a eleições. Vamos colocar isso nas nossas cabeças. Parodiando lá aquela frase do artista, na década de 60, quando ele disse no Maracanãzinho que a vida não se resumia a festivais, nos tempos dos festivais de música, eu digo aqui que a vida não se limita a eleições. Tiremos isso da nossa cabeça. A Terra vai continuar redonda, o Sol vai continuar nascendo para nós aqui no leste e se pondo no oeste, o dia vai continuar tendo 24 horas, as coisas vão continuar nos seus lugares, para melhor ou para pior. E percebo que tem gente que vai perdendo a noção do bom senso, perdendo o senso crítico, enlouquecendo. Algumas pessoas vão ficando loucas, completamente varridas, como dizia minha avó. Devemos manter o controle. Temos os nossos candidatos? Temos. Como não? Todos nós temos. Temos aqueles de quem gostamos? Temos. Temos aqueles com os quais não simpatizamos? Também. Agora, isso é uma coisa de cada um, não precisa estar externando, inventando briga, confusão, nada, isso não leva a nada, só leva a coisa ruim. E eu percebo que essas coisas, elas afetam pessoas de todos os níveis sociais. É impressionante, não é? Desde a pessoa analfabeta, que não teve oportunidade ou não estudou porque não quis, até as pessoas que são graduadas, pós-graduadas, gente com doutorado, pós-doutorado, canudo por tudo que é lugar, quadro na parede que nem cabe mais. E essas pessoas ficam transformadas quando vai se aproximando o dia da eleição. Agora, vá quem trabalha nisso que eu trabalho, embarcar nessa canoa, como tem gente que embarca, infelizmente tem. Eu digo infelizmente porque esse não é o papel do jornalismo. O jornalismo tem que informar as pessoas do que está acontecendo, com os fatos de tudo que é lado, para que o ouvinte, o leitor, o telespectador faça lá o seu juízo de valor e o seu julgamento e escolha aquele candidato, aquela candidata que depois de ouvir, ler e escutar tudo aquilo, vai achar que é melhor. Não consigo entender por que é que tem gente que se transforma. Hoje eu escutei porque, afinal das contas, ainda tenho ouvidos funcionando de forma precária, mas tenho. De um lado, tenho uma das minhas oiças, como dizia minha avó, que só funciona 40%, porque trabalhando durante mais de 25 anos no futebol com aqueles fones, e no estádio você tem que botar o fone, o volume muito alto, por causa do barulho da torcida, senão você não escuta o repórter, você não tem retorno. Eu danifiquei parte da minha audição, mas ainda dá para ouvir. Hoje eu escutei de uma pessoa da imprensa, não vou nem dizer se é uma mulher, para ninguém fazer especulação aí, uma pessoa da imprensa, que trabalha na imprensa, formada em jornalismo, comunicação social. Aí chegou para mim e disse, já tem candidato? Tentando pescar de mim em quem eu vou votar. Eu não gosto de dizer em quem vou votar, eu voto, é um problema meu, do jeito que eu também não pergunto a ninguém quem vai votar, vote em quem quiser. Aí eu disse, sim, os meus 5 candidatos estão resolvidos já há algum tempo. E os seus? Aí disse, eu também já resolvi aqui. Agora, aí foi logo dizendo assim, sem eu perguntar,
Eu vou votar em fulano porque fulano é bonito. Olha só o raciocínio, o que é que tem nessa cabecinha abençoada por Deus e feia por natureza. Eu vou votar em fulano porque ele é bonito. Aí eu disse, e o critério é beleza? É. Quer dizer, isso dito assim por uma jovem que se apaixone por um candidato, aquela fase de adolescência, a mocinha que vai votar pela primeira vez, aí ela vê um candidato, acha bonito e tal, não entende nada de política, nunca votou, aí ela vai pelo critério para o que ela é beleza. Mas uma pessoa adulta, madura, casada, entendeu? Chegar com essa história, eu vou votar em fulano porque eu acho ele bonito. Aí eu disse, por que não vota em Beltrano? Aí disse, não, Beltrano tem um nariz muito feio. Eu disse, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Agora, se alguém que passou pela universidade, terminou o curso superior, tem um canudo debaixo do braço, atua na imprensa com a missão de informar a população, sai com uma dessa, você imagina gente de outras profissões, o que é que não deve ter por aí? O critério é a beleza. Para ela, fulaninho é bonitinho e fulanão ali é feio porque tem o nariz feio. Não precisa dizer mais nada, né? É como agora, eu passei a tarde toda recebendo mensagens de muita gente boa, muita gente amiga, muita gente de tudo que é classe social, categoria profissional. Olha, Ricardo Coutinho não pode mais ser candidato e tal. Minha gente, calma, calma. Voltem no tempo e relembrem 2010. Eu todas as horas digo isso às pessoas. Cássio Cunha Lima estava inelegível. Cássio Cunha Lima disputou o Senado sub júdice. Vocês já esqueceram disso? Os votos que Cássio teve naquela eleição de 2010 sequer inicialmente foram contabilizados, ficaram guardados ali no Tribunal Regional Eleitoral. Depois foi que os seus advogados conseguiram fazer com que o número de votos que ele havia recebido fosse dados a conhecer a população. E mesmo assim ele ficou um ano lutando na justiça para assumir a cadeira de senador. Desenha-se a mesma situação relacionada a Ricardo Coutinho. E essa decisão da tarde de hoje da ministra Carmen Lúcia é um recurso, um dos recursos que tramita desde fevereiro desse ano no Supremo Tribunal Federal. As pessoas não sabem, ou sabem e querem divulgar uma coisa que não é verdadeira. Outra coisa, decisão monocrática não é decisão terminativa. O eleitor não tem obrigação de saber disso, mas nós que trabalhamos na comunicação temos a missão, a obrigação de informar. Decisão nenhuma de uma única pessoa, de um único julgador, de um só juiz, de um só ministro, de um só desembargador, é terminativa. Tem que ir depois para o colegiado. Todas as vezes que alguém monocraticamente nega alguma coisa ou concede alguma coisa, aquilo vai para o plenário depois. Vejam que essa semana mesmo nós tivemos aí ontem julgamento em plenário daquelas decisões monocráticas do ministro Benedito Gonçalves em relação a Bolsonaro. Proibição das imagens de Londres, proibição das imagens da ONU, proibição das imagens do 7 de setembro. O ministro havia tomado a decisão sozinho, suspendeu. Aí foi para o plenário. A decisão do plenário, aí sim, é terminativa. Não cabendo mais recurso. E tem decisão de plenário que ainda é passível de recurso. Então a gente tem aqui a obrigação, meu amigo Renato Cunha Lima, que está me escutando lá em Areia, já passou mensagem agora há pouco, nós temos a missão de esclarecer isso às pessoas. As coisas, meus amigos e minhas amigas, não são como nós queremos. Elas são como tem que ser. Eu entendo que quando alguém torce por um candidato, aqui a gente tem as torcidas dos candidatos. Fulano de tal torce por Araújo Neto. Aí tudo de bom aquela pessoa quer que aconteça para Araújo Neto. E não é a sua vontade que vai prevalecer. Pode acontecer coisa ruim com Araújo Neto, coisa ruim juridicamente que eu estou dizendo. Então as pessoas que não gostam de Ricardo Coutinho, aí ficam dizendo, não pode, não vai, está condenado, está impedido. Não diziam isso de Cássio Cunha Lima lá atrás, talvez. Ou diziam, não sei. Insisto em dizer, por enquanto, não é só o caso de Ricardo Coutinho no Brasil, tem vários e vários casos, mas aqui especificamente tem dois, tem ele e tem o Messias, que é um outro candidato a senador. Vai do mesmo jeito. Inicialmente os votos não são contabilizados, eles continuam fazendo campanha normalmente. Isso é ruim para o candidato? É.
Quem está dizendo que não é? É claro que é, porque os adversários ficam dizendo, não vote nele, vai perder o voto, está inelegível. E isso pesa na balança. Mas para nós paraibanos, tem um exemplo vivo, está aí, Cássio Cunha Lima, ficou 7 anos como senador. Depois de Wilson Santiago, que foi o segundo colocado, permaneceram 1 ano sentado lá, usufruindo das mordomias do Senado. Ganhou o plano de saúde ad eterno também, aquele plano vitalício, porque quem assume o Senado durante mais de 6 meses, ganha aquele plano de saúde eterno para si e para os seus dependentes. Então, calma, fiquem calmos, quem vai decidir é a Justiça, não há decisão terminativa. Ricardo Coutinho continua candidato, do jeito que outros pelo Brasil afora também continuam candidato, porque é assim, são assim as regras do jogo da política. São 6h23 agora. É preciso a gente esclarecer, por exemplo, se domingo agora a votação de Ricardo Coutinho for menor do que a de Efraim Filho e menor do que a de Poliana, acaba isso aí. Juridicamente se diz que os processos, os recursos perdem o objeto. Não adianta mais julgar nada, porque não, se ele foi o segundo ou terceiro. Agora, se ele for primeiro, não. Como Cássio Cunha Lima foi. Se for primeiro, ele vai lutar na justiça enquanto houver possibilidade para ser diplomado e assumir. É desse jeito. Agora, o que é que os outros têm que fazer para acabar essa história? Ter mais votos do que ele. Ou Efraim, ou Poliana, ou o pastor Sérgio Queiroz, ou Alexandre Soares, seja lá quem for. É assim que a banda toca. Fazer aqui uma saudação ao meu amigo Carlos do Pastel. A esposa do Carlos veio aqui para o Hospital de Clínicas de Campina Grande, que muita gente boa na imprensa diz Hospital das Clínicas, e não é, está escrito lá na frente. O infeliz está na frente do hospital vendo o letreiro e diz errado. Aí é brincadeira, não é por isso que o Brasil está desse jeito. Aqui é Hospital de Clínicas. Hospital das Clínicas tem em São Paulo, tem em Natal, tem em outros lugares, mas o daqui não é. É como São Vicente. São Vicente aqui no Açude Velho é de Paulo, Roberto. Aí tem autoridades da cidade, do estado, gente da imprensa passando na frente todo dia, caminhando na calçada do açude, aí diz São Vicente de Paula. Está chamando o santo de mulher. É brincadeira, né? Mas a esposa do amigo Carlos do Pastel veio ao Hospital de Clínicas de Campina Grande, passou por uma cirurgia, acho que foi de vesícula, e a cirurgia demorada, mas já está no quarto, descansando, tranquila, se recuperando, e o que nós estimamos que aconteça o mais rapidamente possível. O meu amigo ouvinte João Luiz, que é bombeiro militar do estado da Paraíba, encontra-se de serviço no aeroporto de Campina Grande, aeroporto Presidente João Suassuna, juntamente com o tenente Marcos, o sargento Almeida e o cabo Pedrimar. O pessoal da aeronáutica já está por aí, da FAB, fazendo algum exercício. Se tiver, depois me informa, João Luiz. Bom serviço para vocês aí. Roberto Leal, em Pocinhos, acompanhando o programa. Renato Cunha Lima disse que está na estrada de Cacimba de Dentro, ouvindo pelo celular. Cacimba de Dentro tem uma audiência de muitos amigos aí. Tem o J. Alcântara, que é técnico eletrônica, e tem outros amigos também que me escutam, muita gente boa. E nas proximidades aí de Cacimba, né, você vai, aí encontra Roberto Hugo, que é primo do Renato, sai encontrando os amigos de Barra de Santa Rosa, ex-prefeito Fabinho. Muito obrigado pela audiência. O velho amigo Dimas, do sítio Geraldo de Matinhas, ouvindo o Cidade em Revista, está esperando o jogo do Flamengo. O jogo do meu Fluminense é daqui a pouco, às 19 horas, contra o Juventude. Só que mais tarde tem um jogo bom de ver na televisão, que é o jogo do Galo Mineiro contra o Palmeiras. O jogo vai ser em Minas Gerais, e a torcida do Palmeiras em deslocamento de São Paulo para Belo Horizonte, meu amigo, já teve confusão hoje na estrada, tiroteio, gente baleada, gente ferida, o pau quebrou.
É uma algazarra, uma bagunça que está acontecendo nesse Brasil. Isso é quer ser uma falta de homem nesse país, viu? Lampião também faz uma falta danada. Lampião, Antônio Silvino, Curisco, essa turma toda. Sargento Letício, saudações. Hoje lá na televisão eu dei uma risada porque a gente começa a conversar com os colegas e tem umas histórias que contam de Lampião, o cangaceiro, né, que eu não sei se são verdadeiras ou não. Aí o cara disse, olha, aqueles adornos todos, aquelas moedas, estrelas, uns birimbelos que tinha lá, como dizia minha avó, pendurados naqueles chapéus de couro dos cangaceiros, quem fazia tudo aquilo era Lampião. Eu digo, mas meu amigo Lampião vivia dando surra no povo, dando tiro, trocando tiro com a polícia. Ele tinha tempo de fazer aqueles... Tinha, quando acampava lá, que armava aquelas tendas, aquelas barracas dentro do mato, aí disse que ele ia preparar aquelas coisas, e mais, e fazia crochê. Lampião fazendo crochê, naquele tempo eu acho que não existia, nem crochê desfazia. E como se não tinha aquelas agulhas, tinha, tudo aquilo era improvisado e tal, e Maria Bonita ficava com Curisco dentro de uma barraca, olha só, e Lampião na outra, sozinho, fazendo crochê e o negócio dos chapéus. Aí eu disse, cabra velho, como diz ali uma vez, você está dizendo isso porque Lampião morreu. Eu duvidava você dizer isso com ele vivo aqui, dizer que ele emprestava Maria Bonita para Curisco, ficar dentro de uma barraca, e ele ia fazer crochê. É brincadeira, né? Nem Lampião está escapando da língua ferina desse povo. Abra o olho, você está muito saliente, como diz Dagoberto Pontes, como diz Dr. Gildo Lima do Nascimento. Assis no Santa Bárbara, boa noite, muito obrigado pela audiência também. Meu amigo Aloysio, 10 anos, Aloysio, 10 anos, mandou umas fotografias aqui. Teve um acidente, né, agora, se acidentando toda hora, infelizmente. A eleição vai deixando um monte de gente doida, meu amigo. É impressionante como esse povo perde o controle totalmente. É querer briga, querer fazer confusão por causa de candidatos. Os candidatos estão todos aí com as vidas resolvidas, ganhando ou perdendo, sabia? Ganhando ou perdendo. Falei para vocês, tem gente nesse Brasil, não estou dizendo em que estado, né, para não criar problema nem para eles e nem para mim, muito menos para mim. Tem candidato nessa eleição, ou vocês não sacaram ainda, que é candidato sabendo que não tem chance, mas vai ficar com o dinheirão, já ficou com o dinheirão do fundo eleitoral, fundão eleitoral, que também é uma coisa que muita gente na imprensa não sabe esclarecer. Ontem eu escutei um moído, meu amigo Lídio Beira, de quase meia hora, 2 pessoas no rádio, falando sobre fundo partidário, dizendo que o povo está gastando nessa campanha fundo partidário. Quer dizer, não sabe que fundo partidário é uma coisa e fundo eleitoral é outra coisa. O fundão eleitoral, aquele de 4 bilhões e 900 milhões, é só para eleição. O fundo partidário é aquele que o partido recebe todo mês. Tem X, um valor de X para o ano, divide em 12 meses, todo mês recebe, que é para manutenção do partido, despesa com estrutura, sede, viagem de filiado, presidente, dirigente. É difícil saber isso. Esse povo não lê mais nada, não aprende mais nada, é impressionante. Aí estão brigando pelo fundo eleitor, pelo fundo partidário. Não é. O fundo partidário está lá, Ciro Gomes, Sérgio Moro. Você não lembra quando Sérgio Moro deixou o Podemos e foi se filiar à União Brasil? Aí a imprensa divulgou, disse, Sérgio Moro vinha retirando todos os meses do partido Podemos tantos mil reais do fundo partidário, que existe, independente de ser ano eleitoral ou não. O que se gasta na campanha é o fundo eleitoral. O nome já diz, eleitoral, vem de eleição. Então muita gente que dirige um partido no estado A, B ou C, a direção nacional, por exemplo, pegou 30 milhões de reais, uma hipótese, e mandou para um estado X,
Quem é que recebe aquela bufunfa? É o dirigente do partido no estado, é o presidente. E vocês estão vendo aí a briga que tem em tudo que é lugar. Por quê? Fulano recebeu muito, fulano recebeu pouco. Porque quando o próprio presidente é o candidato, é claro que ele vai privilegiar a sua candidatura. Dele, da mulher, do filho, do irmão, do cara que ele gosta, da pessoa. Entenderam? Então, meu amigo, como nós vivemos no país das enroladas, do cambalacho, e nem todo mundo faz isso, eu sempre faço a ressalva de que tem político sério, tem político que não gosta de fazer enrolada, de enrolar ninguém, tem palavra, são poucos, mas tem. Aí o que é que o cara faz? O cara faz 10 mil santinhos e diz que fez 500 mil. Mas como é que faz isso? Faz o esquema com a gráfica. Todo dono de gráfica não vai querer entrar num negócio desse, mas tem uns que vão. Como é que você prova que ele não fez aquele valor, aquele número de santinho? Se ele faturou, o candidato aqui paga o imposto. Não, você vai fazer uma nota de 500 mil santinhos. Não, mas 500 mil santinhos a nota vai sair. Aqui o valor do imposto é lá em cima. Não tem problema, eu pago o imposto. É assim que muitas vezes funciona por esse Brasil afora. Já houve flagrante em campanhas passadas de gente prestando contas de uma coisa que não existia, nota falsa. Tudo isso já aconteceu. Eu não estou dizendo que está acontecendo, eu estou dizendo que pode acontecer. E tem uns que dão na cara demais, todo mundo sabe. Rapaz, fulano não tem a menor chance de se eleger e recebeu 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, tem candidato, 3 milhões, 2 milhões e meio. Vocês acham que o cara vai gastar esse dinheiro na campanha? Mas não gasta de jeito nenhum. Mas depois na prestação de contas é provável que apareça, como tendo gastado tudo, não vai voltar dinheiro. Aí o cara fica babalu, fica ricão. Porque se você pega 2 milhões e meio de reais, doutor, é dinheiro. Dá o quê? 500 mil dólares. É dinheiro aqui, é dinheiro em qualquer lugar do mundo. Então é preciso a gente entender essa situação. Então tem gente que vai perder a campanha, mas ganhou a parada, como nós dizemos. Fica babalu, fica dando risada, já está com a vida organizada. Tem combinação, eu vou perder, mas depois tu me nomeia, não sei para quê, vai para lá. Não, tudo bem, tal. O partido da cobertura vai ter uma retirada mensal. O dirigente partidário tem direito. O dinheiro que vem é para o partido gastar com viagens, com hospedagens, com retirada para sobrevivência de alguns filiados. É assim que acontece. Vai fazer campanha, vou fazer uma palestra em Manaus, aí vai, tudo pago. Dinheiro do fundo partidário, que tem também dinheiro meu e seu, afinal das contas. Então entenda isso, esse povo está todo organizado. E você que está brigando por candidato A, B ou C, arranjando intriga, confusão, briga, jogando pedra no telhado, não sei de quem tá, você vai continuar chupando o dedo e cuspindo marimbondo, pode ter certeza. Alexandre Gomes, meu amigo lá do Amapá, manda aqui uma epístola que diz o seguinte: Zumbi dos Palmares, Lampião e outras personalidades da história, só porque cozinhavam e costuravam, querem fazer o que dizia o personagem Seu Peru. Ganhei mais um para a Irmandade. Seu Peru da escolinha do professor Raimundo, não é? Já foi o tempo em que homem cozinhar e costurar era visto com desconfiança. É verdade, hoje em dia. Naquele tempo era. No tempo do cangaço, meu amigo, vocês sabiam, eu não tenho dotes de mestre cuca, nem de culinária, não. Agora, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, assar carne. Eu aprendi a assar carne na convivência com gaúchos e meu saudoso compadre Coronel Tadeu. Eu aprendi a assar carne, eu gosto de assar carne. Eu gosto de preparar uma carne para assar no forno, para assar na brasa, deixar a carne marinando de um dia para o outro, 2 dias, naquele molho que você mesmo prepara. Tem muita coisa boa, não vejo nenhuma desonra para ninguém. Agora são as gozações, né, Alexandre, que o pessoal faz, porque eu duvidava o cara dizer um negócio desse se Lampião estivesse caminhando por aqui. São 18 horas e 36 minutos na Paraíba. Meu amigo Gildo Lima do Nascimento, doutor Gildo, confirmando a audiência. O professor Uba
mandou hoje uma mensagem lá de Alagoa Nova, dizendo que estava com dificuldade para escutar o programa pelo Radiosnet, porque todas as vezes que ele clicava não conseguia, e a solução que muitos encontram na maioria dos celulares, e a informática funciona dessa forma, a eletrônica também, não adianta a gente jogar no chão nem na parede que não vai resolver. Qual é? Você desinstala o aplicativo e instala outra vez. Porque os aplicativos, minha gente, eles são atualizados periodicamente. Não me perguntem por que eu não vou entender nem saber explicar. Mas acontece. Então, quando você começa a querer acessar uma coisa que não vai de jeito nenhum, desligue o celular e ligue de novo, reiniciar, chama-se isso. Aí muitas vezes resolve, outras vezes não resolve. Não, o que é que você faz? Você desinstala o aplicativo, se não souber, peça alguém aí que vai saber, tira e instala outra vez. Aí ele vem atualizado, funciona perfeitamente. No meu caso, pelo menos, tudo isso ocorre. Muitos candidatos sabem que não serão eleitos, porém estão querendo ficar conhecidos para as próximas eleições. No mínimo, serão candidatos a vereador. Concordas? Concordo. Olha, um caso de candidatura nacional que eu já disse na TV e eu acredito que aqui também não lembro. Simone Tebet. Simone Tebet, ela quer ser candidata a presidente da República com possibilidades, na ótica dela, em 2026. O que foi que ela fez? Ela lutou lá no Senado para aparecer naquela CPI da Covid, porque aquilo ali era uma vitrine. Ela ia todo santo dia, aqui ali aparecia mais uma outra lá do Maranhão, acho que era Lisiane Gama. A mulher, porque, olha, os caras deixaram as mulheres de fora daquela CPI. Nenhuma daquelas mulheres que nós víamos na CPI fazia parte oficialmente da comissão. Os caras escantearam solenemente. Aí elas fizeram uma espécie de uma revolta lá dentro do Senado e disseram, não, vocês apareçam por lá e a gente deixa uma ou outra falar. Mas elas não eram membros da CPI. Alguns falam membras, tem professor de português que hoje já admite, mas mulher também é membro, pode ser homem, pode ser mulher. Então elas iam para aparecer visando as candidaturas, muitas delas nos seus estados, porque algumas eram candidatas à reeleição para o Senado, uma ou outra queria ser candidata a governadora do seu estado, e no caso de Simone, que está agora no meio do mandato de senadora, ela tem mais 4 anos, ela quer em 2026 ser candidata à presidência da República. Por isso que ela está se tornando conhecida nacionalmente. Esse é o grande objetivo. Então, como ela, tem muita gente que está fazendo isso. Eu fazer meu nome aqui, ficar conhecido e criar polêmica e confusão e tal, para daqui a mais 4 anos ou daqui a mais 2 anos na eleição municipal, tem alguns que querem fazer isso, não é buscar. É assim que funciona a história da política. Não entende e não compreende quem não quer. Saudações aqui ao Gregório da Ramadinha. Não precisava nem dizer isso a Virgulino, bastava dizer um cangaceiro chamado Moderno. Diz que Moderno era o castrador oficial do bando de Lampião, e a castração era a cru, do jeito que o meu pai capava o gato e o cachorro. Era uma judiação danada, né, com o animal, que você leva um gato ou um cachorro, quer castrar o bicho macho no veterinário, o que é que ele faz? Primeira coisa, anestesia. E hoje tem uma técnica que você não corta o cachinho, os ovinhos do bicho pelo tronco como se fazia, não. Você tem uma técnica que abre, eu digo isso porque eu filmei um dia a castração de um gato que eu tinha, o Manhoso, que já morreu, e o cara vai, costura, os ovinhos ficam ali, entendeu? Meio que sequinhos, parecendo um ovinho de codorna. Nem fica deformado o bicho, fica com o visualzinho lá do cacho, só não vai mais gerar gatinhos, não é? Mas antes, com aquele alicate que a Emanuel Ivan tem em casa, pegava o bicho, imprensava numa porta assim, alguém segurava e era cru. E dizem que esse Moderno, que era assessor técnico de Lampião, era um facão radical. Afiava o bicho numa pedacinho, venha, aí 3 ou 4 segurava, amarrava o sujeito e cortava pelo tronco, queria nem saber. Certa vez me contaram uma história, é uma história com H, viu? É verdadeira, não é história com E, não. Aí pegaram 2 caras
que tinham invadido uma determinada fazenda de uma figura, na época, muito poderosa e conhecida. Os caras estavam lá na fazenda, não sei se entraram para pescar ou para roubar gado, alguma coisa. Foram fazer, entraram sem autorização, sem permissão. Aí os capatazes, os funcionários lá, os empregados do dono da fazenda, deram flagrante. Pegaram os 2 caras, amarraram, trouxeram na presença do chefe. Não me mate, botaram para chorar e lá vai. O cara disse, não mate não, agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma surra em cada um, vocês vão levar uma surra, viu? Tá, doutor, pois não, tá bom demais, pode dar a surra. Melhor que morrer, né? Aí ele chamou lá o chefe dos capatazes, aí disse, vamos fazer o seguinte, tá, a surra, pega esses caras e pendura na árvore, agora não pendura pelo pescoço, não, que vão morrer. Você pendura naquela posição que se bota alguém no chamado pau de arara. Porque no caso de homem, quando fica naquela posição de pau de arara, o saco escrotal fica meio que dependurado, né? Aí você faz o seguinte, deixa os 2 lá pendurados desse jeito, passa mel em toda parte do órgão sexual e bota o boi para lamber. Meu amigo, língua de boi é igual uma lixa 40, sabia? Língua de boi. Você já foi lambido por um boi algum dia numa fazenda, então? É uma língua caspenta, assim, parece uma folha de lixa a ferro. Aí passaram lá o mel de abelha e o boi foi mesmo que queijo. O boi ficava embaixo só lambendo. Aí disse que com 3 ou 4 horas estava na carne viva, viu? Pensa num castigo danado. Fazer uma saudação aqui a Jô Oliveira, José Newton Porto e tanta gente boa que está acompanhando esse moído. O Wilson Siqueira, Paulo Roberto, eu conheço um amigo ali que está babalu. Eita, é dinheiro demais do fundão eleitoral. Ele diz o nome aqui, mas não vou dizer, né? E você sabe quem é o assessor, né? Você sabe quem é o assessor que anda com ele, é quem conta o dinheiro. Você também só faz contar. Walter Carneiro, Paulo Roberto, tem um outro bom aplicativo que é o Tunin, é verdade. Só que o Tunin, ele começou, não sei a versão atual, Walter, mas ele começou a ficar inconsistente. Aí tinha umas rádios que entravam, tinha outras que não. Eu pelo menos usava muito, mas depois que criaram o Radiosnet, que é mais leve, digamos assim, para você baixar nos seus eletrônicos, eu estou usando muito mais o Radiosnet e tenho recomendado. Agora eu vou até dar uma olhada depois no Tunin, como é que ele está hoje. E também deixei, porque muitas emissoras migraram do Tunin, saíram e foram para o Radiosnet. Então o Radiosnet hoje você ouve emissoras do mundo todo. É fácil, né? Você vai por emissoras do Brasil, então emissoras do mundo. Aí você vai por continente, por país, por cidade. Meu amigo, ouve rádios do mundo inteiro. É só querer. São 6h46 na Paraíba. Pergunta aqui se eu já fiz radioteatro. Não, eu fiz teatro no palco. Eu fiz teatro amador durante algum tempo. Porque é o seguinte, minha gente, o rádio não deixa de ser uma espécie de teatro. Porque diferentemente da televisão, o rádio você pode estar aí deitado de olhos fechados, está me ouvindo. E a proporção que eu ou qualquer comunicador, né, for contando alguma história, você vai mentalizando aquilo. O rádio tem esse poder. Força as pessoas, força no bom sentido, a desenvolver mentalmente aquela cena. Quando não existia televisão, as novelas eram no rádio. Eu lembro da minha mãe ouvindo na Rádio Borborema a novela O Direito de Nascer, de Albertinho Limonta, Mamãe Dolores. Aquilo eu lembro porque eu ficava perto dela escutando. E você ia imaginando como era Mamãe Dolores, como era Albertinho Limonta, como era, entendeu? Tal. Aqui na Rádio Borborema existia a equipe de radioteatro que fazia as radionovelas. Os galãs eram Gil Gonçalves, Heraldo César, e as moças, as mulheres, imaginavam aquela figura pela voz bonita. Às vezes se decepcionava quando encontrava a pessoa, porque era um homem feio para elas. Só que na imaginação, pela voz que elas escutavam no rádio, achavam que era um bonito, um galã, do jeito que... Entendeu?
Então, o rádio, você tem que fazer a narrativa de um modo, de um jeito, de uma maneira, de uma forma, que as pessoas que estejam ouvindo possam ter uma ideia daquilo que você está descrevendo. Na TV não precisa. Daí porque aqui e ali eu faço aqui um som de um facão, de uma faca amolando, entendeu? Porque é assim que tem que ser no rádio. Então não deixa de ser um teatro. Quando alguém do rádio vai para a televisão, vai com uma bagagem muito grande. A maioria não tem dificuldade. É claro que uma outra pessoa terá dificuldade. A maioria não tem, porque a melhor escola para a comunicação é o rádio. Agora tem que ter preparo. Se não tiver preparo, vai fazer um trabalho mal feito. Vai passar informação deturpada, incompleta, equivocada. Não é assim? É desse jeito. Eu lembro que você vai fazer alguém batendo numa porta, faz isso. Alguém, um cavalo vai passando. Tudo isso a gente aprendia no teatro, quando fazia, entendeu? Os sons todos. As equipes de novela do rádio tinham sons, barulhos próprios para fazer na hora de uma determinada coisa. Um carro, uma buzina, um trator, entendeu? Tinha gente para fazer. Hoje em dia tem uns efeitos sonoros, tudo é mais fácil e tal. Antes era muito mais difícil. Então, os que vêm do rádio, por exemplo, de quando eu entrei ou de mais para trás, possuem uma bagagem radiofônica, quero eu dizer, muito mais completa. Isso facilita o trabalho. Fazer uma saudação ao meu amigo João Alcântara, nas Malvinas. Saudações. Olha aqui, Alexandre Gomes do Amapá. Falta muitas rádios no Tunim e ele deixou de ser gratuito. É uma outra coisa. R$ 25,62 por mês. Aí o povo saiu. Por que não paga no Radiosnet? Porque o Radiosnet tem os patrocinadores. Você que está me escutando aí pelo celular, quando você clica no Radiosnet, Rádio Camisa 10, aparece lá um anúncio de um banco, de um produto, de coisas para vender. Aquilo ali é que paga. Eu tenho aqui meu amigo Barbosa de Esperança, Heraldo César, está com 90 e alguma coisa, vivíssimo. Vivíssimo e, segundo ele, ainda galã e com os olhos verdes. Heraldo César, faz tempo que eu não encontro o amigo Heraldo César. Carlos do Pastel disse que um tempo que era muito legal. Marcos Farias, em Esperança. Radiosnet é nota 10. Sistema prático para conectar, facílimo. Eu tenho instalado nos telefones de muitas pessoas. Eu encontro numa solenidade, num banco, numa repartição pública, no centro, por onde eu vou andando aí. Aí diz, Paulo, eu não sei baixar aquele negócio, mas meu amigo, é um segundo. Você vai na loja da Play Store, procura Radiosnet para Android, na hora, clicou, não dá um minuto, está instalado e pronto. Aí você vai fazer a relação das rádios que você gosta, né, as suas favoritas, tudo isso é possível. Quem mais? Meu amigo Odeval Martins, eu e minha mãe íamos ouvir a novela pelo rádio, a novela Jerônimo, o Herói do Sertão, onde Rosil Cavalcante fazia o papel de moleque saci. Parece que Heraldo César fazia Jerônimo. Tinha ainda Silvinha de Alencar. Eu conheci Silvinha de Alencar. Era esposa de Ronaldo Eloy. Ronaldo Eloy, que a gente chamava o gordo do carro de som. Convivi com todo esse povo, minha gente. Eu aprendi o pouco que eu sei com muitos desses que vocês estão citando aí. Porque eu vivia piruando por dentro da rádio. Sabe o que é piruando, né? Tem jogo de sinuca, o cara diz, tem um cara tá piruando ali. Eu ficava por ali, olhando, ouvindo, escutando, admirando, vendendo meus jornais. Quando terminava a hora de vender jornal, antes de ir para a escola, eu ia para lá, conviver com esse povo. Por ali, transitando entre eles. Ali, compra ali um cigarro para mim, eu ia, entendeu? Aí fui ficando conhecido, me ambientando, preparando o terreno. A Luiz, 10 anos, função dos sonoplastas, é verdade. Barbosa, sou fã de Heraldo César, tá certo. Antônio Clemente, boa noite, respondendo a chamada. 18 horas e 53 minutos na Paraíba, faltam 7 para as 7. Não para de chegar a mensagem aqui no Radiosnet. Nós estamos aqui pelo painel da emissora com
Mais de 1.200 pessoas. Tem gente aparecendo aqui, você viu, Alexandre Gomes? Macapá, capital do Amapá. Queimadas, Nova Floresta, Monteiro, Crateús, Caruaru, Esperança, Equador, Rio Grande do Norte, Natal, várias pessoas, Santa Luzia, Pocinhos, Barbalha, Cabedelo, Quixeramobim, no Ceará, Salvador, Maceió. É gente de tudo que é lugar deste Brasil. Fico muito feliz. Eu olho o mapa do Brasil aqui, cheio de bolinhas verdes. É isso que me motiva a vir todo santo dia para cá, dar essa moída com vocês. Olha, hoje de manhã, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, ele abriu as portas do tribunal para receber algumas pessoas que o TSE convidou, para olhar os computadores, meu amigo Djalma Neves, ver como é que funciona, como é que o pessoal trabalha, como é que chegam os votos dos estados, como é que é feita a totalização. Tudo isso mostra nós, aqui estão os computadores, é aqui, mas ninguém vai mexer nos computadores, que eles não vão deixar. Entre os convidados estavam Valdemar da Costa Neto, aquele filé miau, que é presidente do partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Estava o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, perdão. Estava o Roberto Freire, foi deputado, muito conhecido no Brasil, dirigente partidário, e outras autoridades convidados. Todos os presidenciáveis foram convidados, nenhum foi. Por quê? Os caras estão em campanha, correndo atrás de voto. Vão lá olhar computador? Computador eu olho em casa. Não é assim? Mas algumas pessoas foram. Ao sair de lá, o presidente do partido de Bolsonaro, que é o Valdemar da Costa Neto, divulgou uma nota. Olha o que é que diz a nota. Que existe uma série de falhas no Tribunal Superior Eleitoral, falhas que podem afetar o resultado das eleições, citando como base uma auditoria feita pelo partido. A nota diz textualmente o seguinte: a auditoria do Partido Liberal utilizou uma lista de avaliação e controles com 215 questões propostas com base no anexo A da norma ABNT de Sistemas de Gestão da Segurança da Informação. O TSE satisfaz plenamente somente 5% dos requisitos para atender à certificação por essa norma de segurança, diz o partido. Ao todo, foram 24 itens identificados como falhas, quando confrontados com a Constituição Federal, leis, resoluções, normas técnicas e boas práticas, detalhados no relatório da auditoria, de conformidade com o Partido Liberal no TSE. Nessa nota, o PL diz que sua equipe técnica está à disposição do tribunal para aperfeiçoar a governança de tecnologia da informação e da gestão de segurança da informação. O presidente do Partido Liberal diz que confia nas urnas, mas que existem falhas. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Agora, faltando praticamente 3 dias para a eleição. Vocês acham que alguém vai mexer mais nisso? O que tinha de mexer já mexeu, o que tinha de ser feito já foi. Hoje eu escutei uma definição de um colega de rádio que foi a mais prática assim, porque cada um tem sua forma de explicar, e às vezes você começa a falar de improviso, é o meu caso aqui, e foge uma palavra, sai uma que você não quer dizer, normal. Aí ele disse: olha, urna eletrônica, pensa numa caixa de sapato, caixinha de sapato, é uma caixinha que está ali onde os votos são depositados. Ela é feita para isso. Está ali. Agora, dali para frente, aí você não sabe. O equipamento é confiável, todo mundo que mexe diz que é. O equipamento é confiável. Essa desconfiança que tem de alguns eleitores e de alguns políticos é das pessoas que mexem nisso. Vocês estão entendendo? Não é do equipamento. É de quem vai mexer com aquilo, vai juntar o bolo e tal. Eu entendi há muito tempo que é assim. Mas cada um pensa do jeito que quiser, cada um acha o que quiser, e sem briga, né? Sem confusão, por favor.
São 18h58 na Paraíba. Tem uma cena que está circulando aí pela internet, muitos de vocês devem ter recebido nos grupos de WhatsApp e que está nos principais portais de notícias do Brasil. Lembram que eu abri esse papo de hoje falando sobre as pessoas que não se controlam, as pessoas que extrapolam, que passam do limite? Tem gente de todas as camadas sociais, rico, pobre, gordo, magro, preto, branco, autoridades ou não se controlam, não controlam suas emoções, de extravasar, de demonstrar por quem estão torcendo, em quem vão votar. E muitos fazem o que puder para ajudar. O que é certo e às vezes o que não é. Preste atenção nisso se você já não recebeu aí. A imagem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, fazendo um sinal de degola na sessão de julgamento do plenário da Corte ontem, está circulando nas redes sociais e desagradou apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro. No momento desse gesto, a magistrada, a desembargadora Cláudia Buchianelli Pinheiro, votava contra a proibição do presidente Bolsonaro realizar suas lives nos palácios da Alvorada e do Planalto. Vocês sabem como é esse gesto da degola. A gente tem visto muito isso quando alguns jogadores fazem gol. No Flamengo, já vi, o cara passa assim a mão no pescoço como se estivesse degolando, cortando com uma faca, com uma navalha, um estilete. Então, o presidente fez esse gesto diante das câmeras. Por que ele fez, ou com que intenção ele fez, aí eu não vou saber. Tem que perguntar a ele. Olha aqui, a TV Record procurou a assessoria de imprensa do TSE para comentar o episódio, mas ninguém do tribunal se manifestou sobre o tema até a tarde de hoje. A reportagem apurou nos bastidores que o gesto de Moraes não teria relação com o voto da ministra ou com Jair Bolsonaro. Agora, é gesto para um presidente de uma corte eleitoral, um ministro, membro do Supremo Tribunal Federal, que já é visado pelo presidente da República e por muita gente, amado por uns e odiado por outros. É um gesto compatível com aquele local, com aquele ambiente, naquele horário? Eu acho que não. Se você acha que sim, não tem problema. O trecho do vídeo circula entre apoiadores do presidente Bolsonaro desde a noite de ontem e chegou a ser comentado por um dos filhos do presidente da República, o vereador Carlos Bolsonaro, que escreveu assim: o que será que o ministro Alexandre de Moraes quis dizer com esse gesto? Pronto, mesma pergunta que eu fiz para vocês agora. O ministro fez o gesto logo após a ministra começar a falar. Para a magistrada, as lives no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto não deveriam ser vetadas. Ela disse textualmente o seguinte: entendo que o fato de fazer uma live com estante ou livro numa parede, ou numa parede branca, ou dentro de um banheiro, ou em qualquer lugar, não agrega nenhum valor a uma live que seja feita no quarto de um hotel, dentro de um vagão de trem, em qualquer lugar. Mas para a maioria dos ministros, o presidente não pode usar as dependências de prédios públicos para fazer lives eleitorais. O uso do espaço, segundo o plenário, fere a isonomia entre os candidatos. Fazer o quê, né? O que é que você vai fazer? Eu não sei, eu só sei de uma coisa: eu gosto de tratamento igual para todo mundo. Todo mundo, se fulano pode fazer isso aqui, eu também posso. É o entendimento meu. Quando Lula era presidente da República, foi à ONU fazer discurso, como os demais presidentes brasileiros, e usou o discurso feito na ONU no guia eleitoral. Ninguém proibiu. Dilma Rousseff também. E eles foram lá e enalteceram seus governos, do jeito que Bolsonaro fez agora a mesma coisa. Fernando Henrique um dia fez, Michel Temer um dia fez. Eu só defendo tratamento igual. Outra coisa, Lula fez uma reunião uma vez com o pessoal no Palácio, eu não lembro agora se foi na Alvorada, e botou no guia eleitoral as imagens. Quantas vezes Lula recebeu artistas, comunicadores, governadores na Granja do Torto? Outro dia eu perguntei quem é que está morando hoje na Granja do Torto. Eu não sei se é o vice-presidente
Hamilton Mourão, não sei. Bolsonaro parece que usa pouco, usou no período de transição. Na entrevista, por exemplo, que deu a Ratinho, outro dia, no SBT, Lula falou isso. Ratinho, eu recebi você na Grande do Torto, você levou Bruno e Marrone pra gente tomar uma cachaça lá. Ratinho disse, foi, pronto. Qual é o problema que tem nisso? Se o cara é eleito presidente, aqui na Paraíba, é eleito governador, se quiser, mora onde? Na Granja de Santana. Não é o que a lei permite? Vai governar onde? No Palácio da Redenção. Não é desse jeito? Mas o Brasil de hoje, vocês sabem como é que está, né? Uns acham que isso pode, outros acham que isso não pode. Uns acham que aquele ali pode tudo, esse aqui não pode nada. Entenderam? E você vai acompanhando essas coisas todas e fazendo aí o seu próprio julgamento. Mas o ministro Alexandre de Moraes também pegou ar, porque veja só, numa live que fez ontem à noite, o presidente da República disse que estava tiririca da vida, mais uma vez, com o ministro, porque ele tinha extrapolado todos os limites ao quebrar o sigilo, acho que telefônico, do seu tenente-coronel ajudante de ordens. É o tenente-coronel Mauro Cid. O ajudante de ordens é aquele militar que acompanha a autoridade, né? O vice-presidente tem, o presidente tem, os governadores têm, os prefeitos alguns têm. Aquele que segura a pasta, que acompanha para todo canto, que tudo que o presidente faz, a caneta aí, pá, aquele documento que ele está aqui, é um ajudante para desenrolar as coisas ali. E o ministro achou de quebrar o sigilo desse tenente-coronel. Bolsonaro está virado num traque. E também censurou o ministro, disse que o ministro está se preocupando muito com a esposa dele, com Michele. É confusão, viu? Mas aí o ministro também pegou ar, porque essa quebra de sigilo do ajudante de ordens do presidente estava, por determinação dele, sob segredo de justiça e vazou para a imprensa. Meu amigo, se uma coisa está sob segredo, ou alguém da polícia vazou, ou alguém do próprio tribunal. Os alvos não iam vazar isso aí, não iam saber. Então, Alexandre de Moraes determinou hoje a abertura de uma investigação sobre o vazamento de informações da quebra de sigilo do tenente-coronel Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do presidente da República, Jair Bolsonaro. As informações que corriam sob sigilo na Polícia Federal vazaram e estão nas páginas. A quebra de sigilo do militar ocorreu por causa de uma investigação em sigilo. Olha só, é sigilo demais, né? A quebra do sigilo, investigação em sigilo. Essa investigação foi aberta no Supremo. Os investigadores identificaram transações suspeitas nas contas do tenente-coronel Mauro Cid. Entre essas transações, depósitos e saques. Na decisão, Alexandre de Moraes destaca que as informações foram colocadas sob sigilo, mas mesmo assim vazaram. Ministro, ou estão aí no seu tribunal, ou estão os vazadores na Polícia Federal. Só pode ser. Só quem sabia era vocês. A investigação determinada pelo ministro deve ocorrer por meio de procedimento administrativo. Entre as diligências, o ministro determina que o delegado responsável pelo caso preste esclarecimentos. É rolo, viu? É rolo. Em transmissão realizada ontem à noite, como eu disse a vocês, Bolsonaro acusou o ministro Moraes de vazar as informações. Foi ele. Não vem com papinho de que foi na Polícia Federal. Alexandre de Moraes, o presidente disse que tem gente da Polícia Federal que come na mão do ministro. Olha só. Confusão. Queira Deus esse negócio acabe bem daqui para domingo, viu? 19 horas e 5 minutos na Paraíba, 7h05. Olha, Lula tem um plano, e eu acho que todos os demais candidatos, pelo menos ele e Jair Bolsonaro, para um eventual segundo turno. Você tem que trabalhar com todas as possibilidades. No caso de Lula, ele disse ontem a empresários, durante um jantar lá em São Paulo, que acredita que vai vencer domingo agora. Mas para evitar um clima de frustração, como aconteceu lá em 2006, o seu comitê de campanha já tem um plano B devidamente montado para o caso de acontecer um segundo turno. No lado de Bolsonaro, a confiança segue na realização da etapa final, mas há um temor de que algo possa acontecer.
O plano A do comitê de Lula prevê a vitória domingo. E o plano de Bolsonaro é de disputa no segundo turno. Depende do eleitor. O comitê de Bolsonaro avalia que vai haver segundo turno. E para garantir o segundo turno, Bolsonaro está apostando num bom desempenho no debate de amanhã. Amanhã vai haver o debate na Rede Globo. Aliás, Lula cancelou toda a agenda de hoje e de amanhã para tentar melhorar da voz para o debate da quinta-feira. Como a gente já percebeu, Lula vem ruim da voz, vem falado muito, ele teve problema de cirurgia, etc. e tal, cordas vocais. Está todo mundo se preparando para esse debate. Para a gente concluir essa primeira parte do programa, vocês tomaram conhecimento da ponte que caiu lá no Amazonas? O que é que está havendo com a engenharia brasileira, hein, minha gente? O cara faz um viaduto, o viaduto cai. Faz uma ponte, a ponte cai. Faz em São Paulo, a gente viu semana passada um mezanino lá de um prédio caiu. Mais para cá, anteontem, uma marquise caiu em outra cidade lá de São Paulo. Feriu um monte de gente. Os caras não sabem mais fazer cálculos, não. Ou será que estão mandando botar 2 sacos de cimento onde precisa de 10? Tem alguma coisa errada também, viu? Não é só com a educação regular no Brasil, não. É com a história dos vários ramos que são escolhidos, das várias profissões. Será que não estão preparando mais as pessoas devidamente para trabalhar? Tem um vídeo circulando nas redes sociais mostrando pessoas saindo da água após o desabamento de uma ponte no Amazonas. A estrutura caiu hoje de manhã. 3 pessoas morreram. Agora há pouco tinham 14 feridas nos hospitais. Foi na BR-319, num trecho de um local chamado como Careiro, a 102 quilômetros de Manaus. De acordo com a Polícia Militar, os veículos estavam em cima da ponte fazendo a travessia, ônibus, caminhão, carro pequeno, quando a estrutura desabou. Moradores que estavam na ponte fizeram as imagens instantes após a queda. No vídeo é possível ver 2 pessoas saindo da água e outras perguntando sobre vítimas que ainda poderiam estar submersas. Meu Deus. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde de Manaus, capital do estado. Mergulhadores foram enviados ao local. É uma tristeza, né? Na Copa do Mundo, vocês lembram, lá em 2014, um viaduto caiu antes de inaugurar. Em cima dos carros lá de um ônibus, matou 2 pessoas, não tem ninguém preso, ninguém respondeu nada, ficou por isso mesmo. E assim vai. Brincadeira, né, que está acontecendo. Constrói um prédio, o prédio racha todinho, constrói casas populares nesses conjuntos, não dá 6 meses, tudo rachado. Onde é que nós vamos parar, hein? Sei não. 7h09, 19h09 na Paraíba. Vamos fazer uma pausazinha e eu volto já já com a parte final do nosso programa. Peço que você não saia daí. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar, os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Um ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig, de 1960, foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado.
Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos. Sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19 horas e 13 minutos na Paraíba, pontualmente 7h13 agora. Saudações a Tião Lima, poeta Tião Lima, sempre nos ouvindo, boa noite. Boa noite, Lídio Meira, lá na Fazenda Campos, em Olivedos. Mais uma vez, um abraço. Olivedos teve um tiroteio domingo num jogo de pelada, meu amigo. Vou dizer uma coisa, viu? Onde é que esse povo tá com a cabeça, hein? Araújo Neto, saudações. O Wilson Siqueira também lhe manda um forte abraço. Meu amigo Alexandre Gomes, lá do Amapá, ele diz aqui: Paulo, amanhã essa hora estarei navegando no Rio Amazonas. Vou trabalhar na ilha de Marajó. Eu voto no Pará. Será que eu devo votar em... Aí botou aqui o nome do candidato. Pior é que ele vai ser reeleito. Não existe outra força política. Como é lá no Pará, vou dizer aqui. Ele diz: será que eu voto em Helder Barbalho? Zé Gotinha fosse vivo por aqui, diria: vale morrer. Abílio José, boa noite. É isso mesmo, Abílio, tranquilo. Senival, meu amigo piloto da Nacional, trabalhando, mas na escuta. Abra o olho, tenha cuidado, olho vivo. Ainda tenho no meu acervo de fotos uma que ele mandou para nós lá no sítio Lagoa de Pedra, nos tempos do Clube Papai Noel. Daqui, uma foto autografada por Heraldo César para o meu amigo Antônio Barbosa, da Eletrônica Barbosa de Esperança. 57 ou 58, diz aqui Barbosa, no século passado. Eu não era nem vivo ainda, viu, Barbosa? Não estava nem por aqui ainda. Lembrei agora de Juarez Amaral. Juarez disse que um dia estava entrevistando Elba Ramalho. Aí conversa vai, conversa vem, falando sobre vários assuntos. Aí foram falar na idade. Mulher não gosta muito de dizer idade, eu não sei porquê, mas é questão de cada uma. Aí parece que Juarez tocou na idade de Elba. Aí falou lá no ano que, na ótica dele, ela teria nascido. Aí Elba disse: Juarez, nesse tempo eu andava pendurado, hein, meu pai? Não estava ainda no mundo, não. Pronto, mesma coisa. Walter Carneiro, Paulo, ex-presidente e candidato Lula, disse na imprensa que se considera
Um socialista refinado. Meu amigo. Quem tem boca diz o que quer. Arthur Vieira, na escuta, Arthur. Boa noite. A Luiz 10 anos, mais uma vez, mandando aqui um vídeo. Vídeo eu vou olhar depois do programa, agora não tem condição. No tempo de Roma. Você é fã de Nero? Você é mais Nero ou Calígula? Carlos do Pastel, eu vi a novela Antônio Maria na Borborema. Aventuras do Flâmula também, era legal. Tempos que não voltam mais. Olha, nas minhas férias da escola, durante um certo tempo, durante alguns anos, eu ia nas férias do meio do ano ou do fim do ano, ficar com o meu pai no sítio. Meu pai tinha um sítio ali, na altura do Covão, vai na direção do antigo Vale do Jatobá, um pouco mais adiante. Antes do Alvinho tem o Covão. Papai tinha um sítio lá e eu ia ficar com ele. E à noite era um rádio de mesa grande, Canarinho, a voz de ouro, ABC, ligado no Forró de Zé Lagoa, da Rádio Borborema. E eu ficava lá ouvindo com meu pai. Acho que comecei a gostar de rádio aí. Eu, garotinho, gurizinho. Não tinha televisão, ouvindo rádio. Beco da Facada, Casa de Família, Forró de Zé Lagoa. Estava lá. São 7h17, 19 horas e 17 minutos na Paraíba. Vamos à coluna política de hoje. Como foi o papo com a Anchieta Araújo lá na Rede Ita. Eu lembro a vocês que amanhã a televisão vai completar 16 anos. Amanhã, dia 29, viu, Abílio? 16 anos da Itararé, que foi transformada em Rede Ita. E o programa Em Dia, que é apresentado por Anchieta Araújo, do qual eu participo, onde eu faço a coluna política, ele será apresentado amanhã da Vila Olímpica Plínio Lemos. Homenagem lá à Zona Leste, ao Zepa. Se a Abílio estiver por ali pertinho, quiser dar uma passada por lá, seja bem ido, como diz um amigo meu. Então o programa vai das 11h30 ao 12h30, é 1 hora, acho que amanhã vai ser um pouco mais longo, talvez. E eu irei para lá com todo o pessoal da TV, todo mundo vai, os testes já foram feitos. Vai ser no lado da frente da Vila Olímpica, porque as transmissões do futebol nós fazíamos do lado que dá para Monte Castelo, nos fundos da Vila Olímpica, tem também uma entrada. Mas amanhã o programa vai ser produzido, apresentado do lado da frente, que é o lado que dá para a rua, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome daquela rua, daqui a pouco eu lembro. Mas do lado que dá para Campos Sales, para José Pinheiro, fica mais fácil assim. Então amanhã o programa será apresentado lá de José Pinheiro. Mas vamos à coluna política, como foi o papo de hoje, lá na Rede Ita, eu e Anchieta Araújo. Estamos de volta para falar sobre política, você já sabe, né? Ele que sempre traz muitas novidades nos bastidores, acompanha o tempo todo. Paulo Roberto está aqui comigo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Anchieta. Tudo bem? Falar nisso, quem acompanha bastidores, ele sempre não dorme não, né, Paulo? Dorme pouco. Dorme pouco. Cochila. Dorme pouco ou quase nada. Mas tem bastidores de São Paulo na noite de ontem. Nós anunciamos à imprensa inteira, você tomou conhecimento, que Lula jantaria com cerca de 110 empresários, os empresários mais ricos do Brasil, que já tinham participado de um encontro semelhante com o presidente Bolsonaro, e realmente essa reunião aconteceu. Agora, bastidores, lá estava um espião meu. Eita, celulares foram proibidos na reunião. Chegava, se identificava, entregava o celular, que era colocado num saquinho com o nome do dono e só recebia na saída. Eita. Mas por que isso? Para evitar fotografias inconvenientes, gravações de vídeos, essas coisas todas. Ninguém entrou com celular. Ficarem à vontade. Senão... todo mundo aceitou, né? Porque hoje em dia celular é um perigo. Às vezes contra você mesmo, né? É verdade. Então o celular foi proibido, o jantar aconteceu e, curioso, foi o discurso de Lula. Ele falou durante cerca de 30 minutos para esses empresários. E, entre outras coisas, quando ele foi fazer uma abordagem sobre o debate de amanhã, tem um debate amanhã entre os presidenciáveis, aí Lula disse: eu serei o toureiro. Fez a comparação, uma analogia com uma tourada espanhola. Eu serei o toureiro e vou enfrentar 5 touros brabos, daqueles touros que tem em Garanhuns, Pernambuco. Isso que vai preparado para isso. Eita, velho. Pois é, mas aí os empresários tentaram arrancar de Lula, se for eleito, quem será o ministro da Fazenda, quem vai cuidar da economia, mas ele se reservou o direito de não revelar. Não, eu estou estudando, estou pensando, tá. O Mercadante estava lá do lado dele, mas
nenhum nome foi citado. Bastidores, então, desse encontro de ontem. Sempre bem informado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deu outra aloprada daquelas com o ministro, presidente do TSE e membro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele disse que agora Alexandre ultrapassou todos os limites ao quebrar o sigilo do seu ajudante de ordens. O militar, que é aquele que anda com a pasta que é o ajudante de ordens do presidente da República, disse que Alexandre de Moraes quebrou o sigilo do cidadão. E Bolsonaro pipocou, disse: olha, ele agora está focando em minha esposa, Michele, e no meu ajudante de ordens, ultrapassou todos os limites. É uma relação complicada essa, viu? Muito. Essa daí muito. É perigosa, viu? Agora de manhã, aquela sala que Bolsonaro disse que é uma sala escura, sem janelas, onde só 6 pessoas têm acesso, que é a sala dos chamados supercomputadores do Tribunal Superior Eleitoral, essa sala foi aberta para alguns convidados, poucas pessoas, entre elas o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Foi lá com alguns outros convidados, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que é o partido de Bolsonaro, lá estava, Roberto Freire também, porque os presidenciáveis foram convidados, mas nenhum pôde ir por conta da campanha, eles estão correndo aí em busca de votos, mas essa sala foi mostrada hoje, o pessoal deu uma olhada, disse que tem lá umas divisórias, os computadores, e o presidente esclareceu que ninguém mexe em nada, toda a apuração, toda a totalização, quem faz são os computadores. Mas a sala foi mostrada, pelo menos mostrada, né? Ninguém vai ter acesso, mas foi mostrada. Chama a atenção também, Anchieta e amigos, o número de policiais que vão participar da segurança nessa eleição agora. Aqui na Paraíba serão cerca de 6 mil pessoas, homens e mulheres das polícias civil e militar. 80 mil no Rio de Janeiro. 80 mil pessoas, é muita gente. É muita gente. 60 mil em São Paulo. E aí você junta forças federais, forças estaduais, entendeu? Drones serão utilizados pela Polícia Federal. É um contingente muito grande. E uns drones especiais, drone também é chamado por alguns até de aeronave também, porque afinal das contas está voando. Eles vão utilizar drones que ficam numa altitude que o sujeito aqui do chão nem observa, nem sabe que aquilo está sendo filmado, porque as câmeras são potentes, trazem as imagens lá do solo e vai ser uma maneira também, um meio da Polícia Federal observar aglomerações, quem sabe boca de urna, compra de voto, porque o zoom é potente, traz as imagens, então essa fiscalização vai ser feita com muito rigor. Aqui na Paraíba, esse pessoal, especialmente da Polícia Militar, já começou a ser distribuído hoje de manhã. Pelo menos 15, 20 ônibus deixaram João Pessoa com destino a várias cidades aqui do interior, com policiais que vão trabalhar, e as urnas começarão a ser distribuídas amanhã, destinadas já aos locais de votação. Movimento grande, viu? Muita urna, muito movimento. Não haverá lei seca aqui na Paraíba. Quem gosta de uma cervejinha tem procurado saber, Paulo, e aí, vai ter proibição e tal? Aqui não. Até porque o desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o Leandro dos Santos, disse: olha, não adianta você proibir a venda de bebida alcoólica se o sujeito enche a cara em casa. Porque ninguém proíbe você de ir no supermercado, fazer o seu estoque, beber em casa na calçada. O pessoal tem esse hábito aqui. Você passa numa rua, num bairro, especialmente no dia de eleição, e estão ali familiares, amigos, vizinhos reunidos, assando carne, tomando cerveja e tal. Então, aqui não tem essa proibição. Em alguns estados, sim, isso deve acontecer, incluindo aqui o nosso vizinho Rio Grande do Norte. Então, lei seca na Paraíba. Você é proibido o camarada em casa. Não, e tudo que é proibido parece que é mais saboroso, mais gostoso. Falou em proibição, aí o pessoal vai fazer. Aliás, no Brasil de hoje é assim: se disser que pode, o sujeito não faz. E se disser que não pode, vai fazer. Que pode, o cara nem se interessa. Nem se interessa. É desse jeito aqui no Brasil. Aos eleitores, aos admiradores, aos amigos de Ricardo Coutinho, ex-governador, aquele aviso para que o pessoal fique tranquilo. Ricardo Coutinho constará da urna eletrônica, estará ali. Quem quiser votar nele vai poder votar. Não há suspensão da sua campanha, como houve ontem por parte do TSE em relação, por exemplo, ao ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O caso de Ricardo Coutinho nessa eleição, meus amigos, assemelha-se quase que totalmente ao de Cássio Cunha Lima em 2010. Então, vai ser votado, está sob júdice, talvez a votação não seja divulgada inicialmente, como foi o caso de Cássio, e ele vai continuar essa batalha judicial para tentar lá na frente assumir, ser diplomado e assumir o mandato de senador, se for o preferido da população.
Vamos à boca maldita de hoje? Eita! Calçadão da Cardoso Vieira. Falta não. Até quando vai o guia eleitoral? Era uma das apostas hoje, porque tem dúvidas. Ah, é? A nossa repórter Bruna Moraes estava me dizendo agora que você faz algumas perguntas ao próprio eleitorado e muita gente não sabe como é que tudo acontece. Então, guia eleitoral é até amanhã, quinta-feira. Amanhã acaba. E a outra pergunta, a outra aposta de hoje, Bolsa de Apostas do Calçadão. E a campanha pode ir até quando? Até sábado, 10 da noite. Até sábado, 10 da noite. 10 da noite. Quem tem um pio depois disso está sujeito às penalidades da lei. Então, guia eleitoral termina amanhã com os presidenciáveis, amanhã é o último dia, e a campanha pode ser feita pelos candidatos, os admiradores, pessoal de bandeirinha, tudo isso até o sábado às 22 horas. Muito bom ter essas dúvidas, viu? Porque tem hora que até a gente fica meio... É coisa demais, né? Muita coisa, é muito informação, detalhe, né? Detalhes, é verdade. É isso aí. Tá bom, Paulo. Então amanhã nós estaremos no Zepa, né? Na Vila Olímpica Plínio Lemos. Isso. Onde eu assisti alguns jogos de futebol, quando era o Estádio Municipal Plínio Lemos, onde acontecia, inclusive, vaquejadas quando eu era criança. Pronto, você vai contar essas histórias amanhã, inclusive você estava lá na inauguração da Vila também, né? Eu estava na inauguração da Vila, do Estádio Plínio Lemos. Não, o estádio era Reginaldo, né? É outra história. Foi 55, viu? 55. Tá bom, Paulo, até amanhã. Foi a conversa de hoje com Anchieta Araújo no Em Dia da Rede ITA. Agora vem aqui alguns questionamentos de amigos, mas antes eu acabo de receber aqui uma nota da assessoria jurídica do ex-governador Ricardo Coutinho. A nota a propósito da decisão de hoje da ministra Carmen Lúcia diz o seguinte: sobre a negativa de um dos recursos impetrados por Ricardo Coutinho no Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira 29, deve-se informar que incumbirá ainda a primeira turma do Supremo dar a palavra final sobre a questão. É importante ressaltar também que ainda tramita no Supremo Tribunal Federal a ADIM, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 7197, ajuizada pelo Partido Solidariedade e que discute de forma mais ampla o prazo de inelegibilidade aplicado nas ações eleitorais. Além disso, corre também o recurso no Tribunal Superior Eleitoral sobre o seu registro de candidatura. Portanto, diz a nota, a decisão de hoje da ministra Carmen Lúcia não afeta em nada a candidatura de Ricardo Coutinho, que permanecerá sub júdice até que haja decisão sobre o tema por parte do plenário do TSE. Seus votos permanecerão sendo computados e divulgados após a eleição de domingo, dia 2. Há poucos dias das eleições, Ricardo Coutinho segue firme rumo à vaga no Senado pela Paraíba. Nada vence o trabalho, é o que diz a nota divulgada agora há pouco pela assessoria jurídica do ex-governador Ricardo Coutinho. Eu faço questão de divulgar isso, meus amigos, para esclarecimento da opinião pública. Esse é o nosso papel. Ah, não, está inelegível, não vai. Não é assim. Você tem que mostrar, a justiça decidiu isso aqui, olha, a ministra decidiu isso aqui, mas ainda tem isso aqui. Esse é o nosso papel. Aí você vota se achar que ele merece. Ricardo é um candidato forte, todo mundo sabe que é. Em todas as pesquisas até agora apareceu em primeiro lugar. Tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta, tem gente que não vota e tem gente que vota, do mesmo modo que tem gente que gosta de mim e outros que não gostam de você aí também. É desse jeito que é a vida. E só para esclarecer, decisão monocrática não é decisão terminal. Paulo, eu não sei a diferença entre majoritária e proporcional, diz aqui um ouvinte. Olha, eu expliquei isso outro dia aqui, também atendendo a um ouvinte. Todas as vezes que você ouvir esse termo majoritário, fulano é majoritário em Cacima de Dentro. Se for em termos eleitorais, significa que ele foi o mais votado. A gente fala muito isso na linguagem radiofônica e da imprensa, entre colegas. Quem foi o deputado majoritário? Quem foi o federal majoritário em Campina Grande? Aí o cara diz fulano de tal. Na época, Rômulo Gouveia. Em outros momentos, Cássio Cunha Lima. Entendeu? O majoritário é o que tem mais voto. A eleição majoritária é aquela onde quem vence é quem tem mais voto. Vamos dar um exemplo aqui bem fácil. Prefeito. Quem é que ganha para prefeito? É quem tem mais voto. Você pode ter 2, 3, 5, 10, 20 candidatos. Foi o mais votado, é quem vai. Acabou a história.
Governador do estado, a mesma coisa. Presidente da República, também. Senador, embora seja um cargo para o parlamento, ou seja, para o poder legislativo, também é uma eleição majoritária. E aí muita gente que faz confusão por isso. Acabei de dizer aqui, só tem uma vaga para o Senado esse ano em cada estado e no Distrito Federal. Quem é que vai? É o mais votado. Então é uma eleição majoritária. A eleição proporcional é aquela onde nem sempre o mais votado é quem vai. É proporcional. Vereador, deputado estadual e deputado federal. Essas são as eleições proporcionais. Porque depende de um cálculo que não adianta eu explicar aqui, que muita gente não vai entender. Eu sei porque eu já vivo há muito tempo nisso. Mas nem sempre você tem caso em Campinas de uma pessoa que teve 1.300 votos e virou vereador. E uma que teve 3.000 votos e não entrou. Porque é uma eleição proporcional. Isso visa privilegiar partidos menores e candidatos com menos condições, etc, etc. Então, eleição proporcional é apenas para vereador, deputado estadual e deputado federal. Majoritária, senador, presidente da República, governador e prefeito. Acho que ficou claro, né? Grosso modo, é essa a explicação. Tem gente na imprensa que não sabe, viu? E se metendo a fazer análise política. Pior é isso. Não sabe. João Azevedo, na outra campanha, na de 2018, chegou aqui numa emissora de rádio e o cara perguntou quando é que ele ia montar a chapa majoritária. Não sabia o que era. Aí o Azevedo, quando saiu, disse: meu amigo, é brincadeira, né? Foi como outra vez ali um político também dando uma entrevista, e aí ele quando terminou, ele olhou para mim e disse: eu percebi que fulano de tal não sabe o que é parlamentarismo e nem presidencialismo. É o nível de alguns de hoje. Vou fazer o quê? Não ensinam isso não nas escolas, minha gente, será? Paulo Roberto, quando é que Campina Grande terá um hospital veterinário público? Boa pergunta, viu? O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, anunciou que terá dois hospitais veterinários públicos. Ou seja, do jeito que tem um hospital para seres humanos, hospitais públicos, né, municipais, estaduais, federais, a capital paraibana disse que terá 2 para as pessoas que têm um bicho de estimação. Hoje tudo é chamado de pet e não tem dinheiro para fazer uma castração, tratar o animal quando ele está dodói ou é atropelado, alguma coisa assim, levar e ter um atendimento gratuito. Eu escutei alguma coisa aqui da equipe do prefeito Bruno Cunha Lima. Eu sei que o Centro de Zoonoses vai fazer castrações gratuitas. Tinha também uma divulgação de um castramóvel aqui para Campinas, né? Um carro, uma van, com todos os equipamentos e as ferramentas para que os veterinários possam fazer castrações pelos bairros. Eu não sei se já está funcionando ou não. Agora, hospital, por enquanto, eu não tenho essa informação. O que é que tem aqui? Toda campanha, os políticos dizem que não tem convênio da Prefeitura de Campina com o governo do Estado. É verdade. Olha, só não teve confusão entre governador e prefeito, eu vou dizer a vocês quando. Quando o Cássio era prefeito e Ronaldo governador. Não tinha como brigar, né? Aí tinha convênio, tinha dinheiro para São João, tinha tudo, que era pai e filho. Depois teve uma época que, quando, por exemplo, Cássio foi afastado, foi cassado e Maranhão assumiu, o prefeito era Veneziano Vital do Rego, não era? Era. Veneziano foi eleito em 2004, reeleito em 2008. Então, em 2009, quando Maranhão assumiu, em fevereiro, ele era o prefeito de Campina Grande. Também não tinha briga, porque Maranhão e Veneziano eram do mesmo partido, da mesma corrente política, com todos os outros teve problema. Todos. Quando Cássio era governador, tinha problema com o prefeito aqui. Quando Maranhão foi, teve com outro. Quando todo mundo tem problema. E isso não vai acabar nunca, porque é a briga pelo poder. Aí o prefeito diz: o Estado não faz um convênio com Campina. Aí o governador diz: a prefeitura aqui não quer o convênio. E fica nesse vai, cada um dá a sua versão. E você vai escutando as duas, e eu também. Não sei quem está certo, quem está errado. Aí cada um faz o seu jogo político e isso faz parte. O que mais?
povo não vacina mais as crianças contra paralisia infantil. Isso é o maior crime que um pai, que uma mãe, que um avô, que um tio, que a pessoa adulta que cuida de uma criança, cuida entre aspas, faz. É a maior maldade, porque a criança não tem noção do perigo. A vacina é de graça, minha gente, a vacina é gratuita, está disponível aí. O governo fazendo campanha para que vacinem as crianças. Você tem exemplos de pessoas com paralisia infantil que leva a sequela para o resto da vida. E você não leva a criança para vacinar? Eu, honesta e sinceramente, eu não sei o que é que passa na cabeça dessas pessoas, não. Não me pergunte que eu não sei. Carlos do Pastel disse aqui há 4 minutos que o Fluminense fez 1-0 já no Fluminense, 1-0 no Juventude, né? O Fortaleza fez 1-0 no Flamengo, o Fluminense fez o segundo gol e o Flamengo empatou. Vou ver já esses jogos aí. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui de amigos ouvintes. É muita coisa aqui para ler, para passar a vista, tal. Fluminense 2-0, Emanuel Ivan confirma. Arlindo Nova aqui em São Paulo também. Rodrigo Oliveira manda mensagem. Espero que seja desse jeito aí também. Rodrigo, a Luiz 10 anos. As aventuras do Flama bem novinho, viu? Pois é. São 7h37, minha amiga Jovita Maranhão, meu amigo Emanuel Erivan, doutor Gildo Lima do Nascimento, professor Uba, lá em Alagoa Nova. Chegou a hora de pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado. E ainda chegou aqui uma pergunta que dá tempo de responder. O ouvinte disse: diga a ordem da votação domingo. Já botei aí no blog camisa10.net.br. Pode acessar aí que você, se quiser, inclusive guarda para não ter dúvida, mas eu vou dizer aqui como é que é. Primeiro, deputado federal, são 4 dígitos. Segundo, deputado estadual, 5 dígitos. O terceiro é o senador, são 3 números. Depois, governador do estado, 2 números. E por fim, presidente da república, 2 números. É fácil. Eu já estou com todos os números aqui na peruca, todos os números aqui na cabeça. Este é o dia número 270 do ano, 270. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 95 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se que jamais teremos outra quarta-feira com esta data de 28 de setembro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam vivendo o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Igualmente, eu lembro que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Vem aí uma seleção musical feita no Capricho, na Camisa 10 FM, que fica no ar às 24 horas do dia, para você ouvir canções que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. Amanhã estaremos lá em José Pinheiro com o Em Dia, e depois às 18 horas eu quero estar de volta com vocês em mais um Cidade em Revista. Então, meus amigos, minhas amigas, boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.